Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez diante da presença do nosso querido Deus, o Espírito Consolador, a nossa querida avó, o nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Virgem Maria e de todos os demais santos e anjos do reino dos céus. Que a paz, que a bênção desses santos possa verdadeiramente estar alcançando cada coração nesta manhã. Quero aproveitar e dar como sequência, continuidade, quando falamos do valor da oração, do poder da oração, do que representa a oração para nós. Irmãos, o que significa para o povo de Deus é uma renovação, ou seja, manter-se unidos, renovados em Cristo a partir do momento em que recebemos em nossa vida o Espírito Consolador, a partir do momento que recebemos a nossa querida avó, o nosso querido profeta para estar conosco. Isso significa escolher, desenvolver um pensamento que precisa ser o mesmo pensamento, o mesmo anseio do próprio Cristo em nós. E quem ensina isso é o apóstolo São Paulo lá em Filipenses. Ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Entendam, irmãos. Em outras palavras, é óbvio, ninguém sabe exatamente como Cristo pensava. O que sabemos é o que descobrimos em suas palavras e em seus atos, que no nosso caso de apostólicos e apostólicos sinceros, verdadeiros, puros, realmente convertidos, temos a certeza que esse Jesus passou através do Espírito Consolador, a nossa querida avó, os ensinamentos e tudo aquilo que foi a vida dele, que ele viveu e que vive nos céus e que é para nós como um espelho onde nós devemos olhar e enxergar e viver os ensinamentos dele, que foi ensinado através da Santa Avó Rosa, que prosseguiu-se esse ensinamento através do nosso querido profeta e que na verdade ele prossegue. Nós sabemos que ele, Jesus, ensinou muitas coisas: o perdão, o amor, a humildade, a paciência, a aceitação, o serviço, a dependência e muitas outras características divinas. Só há uma forma de pensarmos como Cristo. E como é essa forma? É examinando atentamente a nossa vida, a nossa conduta, o nosso espírito, as nossas palavras, os nossos atos. Se esses atos, se tudo isso que está sendo feito, está sendo penetrado pela palavra de Deus e do Espírito Consolador nesses dias. Se isso realmente é completo, eu preciso aceitar, eu preciso crer. Por quê? Porque, irmãos, se nós não tivermos nesta união, se nós não estivermos nesta convicção perfeita, que eu posso chamá-la de comunhão com o nosso Deus, comunhão com o nosso irmão Aldo, comunhão com a Santa Avó Rosa, nós estamos desligados. O contrário da comunhão é a falta dela, é não ter comunhão. E como eu busco essa comunhão, se não orando, se não buscando na minha vida todos os princípios que eu aprendi? E a maneira de buscar é orando. É orando, porque eu não posso ser uma pessoa que sou inteiramente dirigida simplesmente pela carne, pelo viver, pelo praticar, pelo achar que eu vivo por viver, que eu sou porque sou. Não. Os que vivem segundo a carne têm suas mentes voltadas para a carne, isso é lógico. Tem os seus desejos voltados para a carne. Mas as Escrituras nos mostram que o que vive de acordo com o Espírito tem suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. E o que o Espírito deseja? São Paulo deixou isso claro lá em Romanos 8,5. É aí que eu digo aos irmãos que nós precisamos estar preparados. Essas palavras são poderosas, porque elas põem a responsabilidade sobre os nossos ombros. Em que direção a sua mente está voltada? Para onde você está mirando? Para onde você procura ir? O apóstolo São Paulo disse em Colossenses 3,2, eu tenho pregado muito isso à igreja, que devemos fixar os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas da terra. Devemos controlar a concentração da nossa mente. Podemos concentrar naquilo que nós quisermos. Isso é fato.
Isso é fato. Mas como cristão, como filho de Deus, conhecedores do Espírito Consolador, conhecedores da Santa Borrosa, nós temos que fazer o quê? Fixá-las nas coisas do alto, nas coisas espirituais, naquilo que o irmão Aldo nos ensinou sempre, que a Santa Borrosa nos ensinou, que Jesus nos ensinou. É uma grande realidade, isso é fato, meu irmão. Quando nós observamos aqui o profeta Josué, no capítulo 1, versículo 8, dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho dito constantemente à igreja, inclusive eu tenho dito com muito ênfase na igreja, eu tenho mostrado à igreja o seguinte: nós apostólicos não somos mortos pela letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, mas nós não enquadramos-nos nessa mortandade pela letra. Por quê? Porque nós não fixamos na letra. Quando nós usamos a letra, nós usamos ela para a sabedoria e para a edificação do nosso espírito. Quando nós também vemos ali na Escritura, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, fontes de sabedoria fluirá do teu espírito, do teu interior, como disse Jesus. É exatamente isso. Nós precisamos crer na palavra da Escritura. Eu até tenho colocado muito essa Escritura, eu tenho separado pelas minhas meditações, um versículo ou um capítulo do outro. Por quê? Um diz que a letra mata, o Espírito vivifica. O outro diz que quem crê, que é a palavra de Deus também, terá fonte de sabedoria. E é desta fonte de sabedoria que eu preciso crer, que eu preciso aceitar, que eu tenho ela na minha vida. Mas eu só tenho se eu buscá-las. Há um provérbio, até um dito popular antigo, que quem tem sede vai à fonte. Mas vai à fonte. E onde está essa fonte para o apostólico? Se não no alto, como diz São Paulo, nos céus. E principalmente nos dias atuais, que o nosso grande profeta hoje faz parte inteiramente das coisas do alto, dos assuntos de Deus, da integridade de Deus, vive com Deus. Então, meus queridos irmãos, eu preciso estar voltado para lá. Eu preciso estar voltado para lá. E ele nos deixou também o seu escrito. Olha a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Mas que Escritura? O último profeta nos deixou uma Escritura. Eu tenho mostrado à igreja o seguinte: nós temos as Sagradas Escrituras que nos dá o respaldo, que nos mostra toda a palavra do nosso Deus, que nos fala dos céus, que fala de todos os santos que estiveram com Jesus, que estiveram aqui nessa terra, com ele inclusive, com sua Santa Mãe Virgem Maria. E nós temos ali livros, registros. É de São Paulo, é de Santiago, é de São Mateus, é de São João, é de São Pedro. Enfim, hoje, meus irmãos, quais são a sequência da Escritura para o povo de Deus? Para aqueles que já receberam o Espírito Consolador, se não a palavra do profeta Aldo, o livro do profeta Aldo. Eu simplesmente, na minha maneira simples e humilde de apresentar o Evangelho do nosso Deus, eu somaria, como tenho somado, o livro do profeta Aldo nas minhas Escrituras. E onde está esse livro? No legado que ele nos deixou, na palavra que está conosco, que está em mãos, em poder hoje, lá da nossa direção, daqueles que nos dirigem hoje, e que precisa sim ser feito com o máximo de eficiência. Para quê? Para que esta palavra seja verdadeiramente a palavra deixada, a palavra inscrita, aprovada por este profeta de Deus. E esta palavra, quando ela vem a nós, nós precisamos receber esta palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos estudar esta palavra. Para quê? Para compreendermos, irmãos. Para compreendermos o anseio do nosso profeta, o anseio do nosso Deus, que é termos preparado, fortes. E esta maneira, conforme iniciei falando, que estava dando continuidade ao assunto da oração, eu preciso buscar, não há outro meio, meus irmãos, para falar com os céus, para falar com Deus, para falar com Jesus, para falar com a Santa Avó, para falar com o irmão Aldo. Só há uma forma, é
orando e precisa haver anseio de busca. Eu preciso buscar. Não adianta eu ficar reclamando que as coisas não estão muito bem, porque a igreja é isso, porque a igreja... O que é um pecado gravíssimo. Se constitui num pecado gravíssimo. Até porque muitas vezes fica fazendo juízo. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque o pastor fulano isso, o pastor cicrano aquilo, o pastor beltrano aquilo outro. E enfim, não faço a minha parte, que é botar o meu joelho no chão e orar, e pedir a Deus sabedoria, e pedir a Deus entendimento, e pedir a Deus que ilumine verdadeiramente a minha vida. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero mais uma vez nesse áudio enfatizar a oração na vida da igreja, na vida daqueles que amam o Consolador e que querem verdadeiramente alcançarem a plenitude do amor de Deus e estarem um dia com o nosso santo irmão Aldo. E eu tenho falado muito durante este mês, todo estou falando. Confiem neste profeta de Deus e peçam a ele. É o mês do seu aniversário. Irmãos, vamos buscar compreender a dimensão do valor, irmãos, do valor que temos para Deus. Tantos séculos se passaram e ele forma um profeta e ele nos entrega esse profeta em nossas mãos. Esse profeta fica 44 anos conosco, ensinando. E ainda há hoje pessoas que dizem não ter entendido. Se ao menos não dizem, mas demonstram que não entenderam, porque não vivem o que esse profeta ensinou. Portanto, valorizem os boletins desta igreja, valorizem a palavra deixada por este profeta de Deus. Valorizem, irmãos. E sim, tenho uma certeza plena de que deve haver, que está havendo e que haverá sempre uma idoneidade perfeita na vida daqueles que estão retransmitindo esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela é autêntica. Não se põe um tio, mas também não se tira um tio. Um ponto, uma vírgula. Ela precisa ser, na íntegra, aquilo que é a palavra de Deus deixada. E a palavra que nós temos, ela é genuína. Ela foi deixada por um profeta do Altíssimo. Portanto, todos nós, a igreja no seu modo geral, a igreja espera e crê fielmente de que haja esta fidelidade e que esteja realmente acontecendo a palavra pura e viva, cristalina, deixada pelo nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Com esta fé, com este anseio, vamos, irmãos, a cada dia da nossa vida, prestar ainda mais louvores, agradecimento ao nosso Deus pela escolha que nos fizeste quando Ele nos disse: não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. O fruto que precisa permanecer é o fruto do amor, da obediência, da reverência, o fruto de todas as qualidades divinas. Por isso é que diz a palavra do nosso Deus, que precisamos viver a mente de Jesus. E viver a mente de Jesus é fazer somente o bem, praticar somente a verdade e viver uma vida conforme Ele nos ensinou através da Santa Vó Rosa e que continuou a ensinar através do profeta e hoje continua com maior ênfase ainda, porque Ele levou o nosso profeta para que ele pudesse de forma ainda mais completa nos ensinar, falar do anseio de Deus, falar do valor que o nosso Deus dá a esta igreja apostólica e a cada criatura que nela vier viver e praticar a sua vontade, que é a vontade do Altíssimo. Fiquem todos com Deus, tenham um dia grandemente abençoado, que a bênção, a graça, a unção, a virtude do Espírito Santo esteja conosco. Pastor Meira Filho.